E diante da gravidade do problema e com quase 1 milhão de pessoas sem abastecimento, o governo montou um comitê de crise para avaliar a situação e buscar a solução do problema. O rompimento aconteceu na última sexta-feira, na principal adutora do São Francisco, localizada no município de Capela. Ainda no final de semana, o reparo foi realizado na estrutura de concreto, que sustentava a tubulação aérea. Mas por conta da forte vazão da água, a adutora rompeu novamente. Um comitê de gerenciamento de crise foi criado com representantes estaduais, municipais e da concessionária Iguá. Logo pela manhã, algumas reuniões aconteceram para entender o que já havia sido feito. Tem uma ação importante que precisa ser considerada para a população, que é a DESO, desde sábado, que trabalha em regimes alternativos de fornecimento de água para a Grande Aracaju. Mesmo com a adutora ainda em reparos, foi reativada uma adutora paralela de 1000 milímetros, uma antiga, e foi trazido também uma colaboração, uma contribuição da bacia do Poxim, que trouxe metade, 50% mais ou menos, da água necessária para abastecer a Grande Aracaju. Já pela tarde, um terceiro encontro do comitê reuniu autoridades para falar do desabastecimento de água que afetou mais de 270 mil residências na região metropolitana de Aracaju. Nós colocamos mais 2 tubos, escavados na região para sustentar a adutora. Além disso, um apoio lateral para evitar qualquer tipo de movimentação. É mais uma garantia, uma iniciativa técnica que está sendo utilizado pela DESO e pelos trabalhadores e trabalhadoras que estão no local, para a partir daí colocar a adutora em funcionamento novamente. Esse não é o primeiro rompimento registrado na adutora do São Francisco. O sistema, considerado estratégico para o abastecimento da capital e cidades vizinhas, tem passado por desgastes e sobrecarga ao longo dos anos, o que aumenta a vulnerabilidade da estrutura. Nós substituímos todos os pilares agora, os de concreto botamos com de aço, foi substituído para dar mais segurança a essa parte aérea, que é uma adutora aérea, que são poucos que tem, são 78 km de adutora e pouquíssimos pontos que é aéreo. Então, um deles é esse, e nós substituímos, tiramos os pilares de concreto agora, quebrou um, aí quebrou mais um, agora nós trocamos 3, que é para ficar todo de aço, dando mais segurança e mais garantia para essa adutora. Para reduzir os impactos, o governo do estado anunciou o envio de mais de 80 caminhões-pipa para os bairros mais afetados aqui da região metropolitana de Aracaju, além do desvio parcial da água para a segunda linha da adutora. Essa nova medida visa o restabelecimento do sistema ainda nos próximos dias. A adutora que abastece, responsável por 70% do abastecimento da região metropolitana, muito concentrada também em Aracaju, porque o Puxim alimenta lá, abastece São Cristóvão, uma parte de Nossa Senhora do Socorro, e a outra adutora que estava desativada, ela foi reativada, o que está permitindo que nós operemos no sistema de rodízio entre a Barra, Socorro e Aracaju, além do fornecimento de água através dos 86 carros-pipas que estão circulando nesses 3 municípios. O problema vai ser solucionado quando a gente colocar novamente a adutora em operação. O Comitê de Gerenciamento de Crises do Governo do Estado continua reunido. No início da noite, o reparo na adutora do São Francisco foi concluído. O repórter Vinícius Mecenas traz as informações atualizadas. Boa noite, Vinícius. Já tem alguma previsão de quando o abastecimento será retomado? Olá, Marcele, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Olha, essa já é a 4ª e nós esperamos que seja, portanto, a última reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise para falar sobre esse rompimento da adutora do São Francisco, que fica no município de Capela. Algumas autoridades, como a gente já acompanhou nas reportagens, participaram dessas reuniões, representantes da esfera estadual e também municipal, a exemplo da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a própria concessionária, portanto, da Iguá, e há poucos instantes
instantes, por volta das 6 horas da noite, o governo anunciou a retomada da distribuição da água após a conclusão no reparo, portanto, nesse segundo trecho da adutora que acabou se rompendo. Ou seja, esse abastecimento ele vai ser retomado ao longo das próximas horas. Aqui comigo está o governador em exercício, o Zezinho Sobral, para falar dessa grande mobilização, governador? Mas no final das contas deu tudo certo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, foi uma mobilização muito intensa. Agradecer principalmente a equipe de engenheiros e servidores da DESO que lá estão desde a sexta-feira até agora, o início da noite, concluindo finalmente o serviço e o bombeamento da rede sendo retomado, já com 60% desse bombeamento chegando até a capital. Acreditamos que nas próximas horas isso possa se normalizar. Fizemos a última reunião do comitê no dia de hoje, com a presença de todos os atores que contribuíram para que tudo pudesse ser cuidado e a população pudesse ser assistida até que a recuperação fosse total. Amanhã pela manhã faremos uma última reunião às 10 da manhã para avaliar todas as circunstâncias e só então autorizar a desmobilização. Nós continuaremos mobilizados, atentos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Iguá, DESO, enfim, todos aqueles que estão envolvidos, a Prefeitura de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Socorro, que estiveram conosco. Então, os carros-pipas estarão funcionando para garantir os serviços essenciais, porque essa rede será abastecida de forma progressiva. O sistema está em teste, em que pese o teste está sendo bem sucedido até este momento, acreditamos que serão bem sucedidos até a madrugada, quando ele vai atingir a sua plenitude, e amanhã aguardamos a normalização ao longo do dia. Então é um dia intenso, o sistema vai ter que ser obviamente repressurizado, tem entrada de ar, tem descargas, diversos procedimentos que são necessários para a plena normalização. Por isso que nós só vamos fazer a desmobilização completa do comitê amanhã, a partir das 10 horas, com a visão mais ampliada do abastecimento e da pressão na rede. Ou seja, existem algumas etapas para que esse sistema comece a funcionar, até pela vazão da água, para evitar um outro rompimento. Seria basicamente isso? Exatamente. Não só aguardando o teste final, porque o teste final se dá com a plenitude. Nós estamos com 5,2 metros cúbicos por segundo, ele vai atingir 9. 9 já seria a carga plena e ele estaria resistido e superado em definitivo. Nós estamos, obviamente, acreditando nisto, mas aguardando que isso se processe. E além do abastecimento, tem a distribuição, que é a chegada da água em todos os bairros. Nós já temos um volume significativo de bairros. O rodízio continua acontecendo, o bairro que funcionou até meio-dia, de meio-dia até 18, de 18 até meia-noite, a partir de então, amanhã às 6 da manhã, será feita uma nova avaliação e na pressão distribuída na rede. Ela estando apta, chegando a todos os locais, aí a gente vai acreditar que às 10 da manhã possamos realmente desmobilizar toda a força. Já existe um diagnóstico para entendermos o que motivou esse rompimento? Olha, duas questões básicas. Primeiro, nós tivemos um rompimento parecido com esse, o aracajuano se recorda, quando a ponte de Pedra Branca caiu. Então, foi uma situação muito incomum. Não há um registro de um segundo, tem uma junta de dilatação, algo pequeno. Esse rompimento se deu em função do pilar de concreto ter sido solapado ou agredido pelas fortes chuvas na região em que ele está, que é de dificílimo acesso. Para chegar lá, mesmo a pé, você tem dificuldade, os veículos só de esteira conseguem chegar até o local. Então, acreditamos que seja em função disso, o solo muito argiloso, o excesso de chuva e o desgaste natural do tempo. Nos outros pilares, tudo bem, uma região suspensa da adutora e, quando foi feito o reparo, o outro pilar também entrou em colapso. O que é que precisa se fazer? Uma checagem mais ampla para saber se algum pilar foi quebrado na parte que não é possível de ser vista. Mas é uma situação muito incomum, de pouquíssima previsibilidade. Governador, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, ou seja, nas próximas horas essa distribuição será retomada em algumas regiões da região metropolitana aqui de Aracaju. Que assim seja, né, Marcele? Amém, Vinícius, amém. Obrigada pelas informações, viu? Agora é só uma questão de paciência.
E olha, essa crise da água serviu também para a gente relembrar da importância dessa adutora, que trouxe água do Rio São Francisco para toda a Grande Aracaju. A região da capital foi a primeira a receber água do Rio São Francisco. Tudo graças à visão futurista e de desenvolvimento do então governador Augusto Franco. A adutora do São Francisco foi uma das mais importantes obras.